Bom, aquelas assim, né? Contar 20 anos é difícil, mas assim, é muito legal entender. Quando a gente vê o mercado de bebidas, eu acompanhei essa trajetória nesse período de tempo, né? Principalmente no mundo do vinho. Então, eu sou formada em marketing, eu comecei trabalhando com isso, na verdade. Eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, né? Eu comecei super cedo, porque eu sou jovem ainda. Não, você é jovem. Eu sou jovem. Mas eu comecei super cedo como estagiária e tal, e logo de cara eu entrei numa multinacional. E ali eu já comecei a me enveredar pela área de marketing, daí eu estudei, me formei em propaganda e marketing. Só que aí já tinham passado ali uns 8 anos e eu muito inquieta, né? Falei assim, pô, eu sou... Sempre foi inquieta. Sempre. Quando a gente fala de empreendedorismo, tem uma coisa que eu adoro contar, que o meu primeiro empreendimento foi com 5 anos de idade. Porque eu tive uma banca de venda de gibi, mas tem só um detalhe, eu tinha uma banca de venda de gibi na garagem de casa, só que eu não sabia ler. Então eu não era alfabetizada. Mas aí minha mãe chegou na garagem e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei assim, tô vendendo aqui os gibis que eu ganhava dos meus primos e tal. E justamente por isso, né? Ou, de repente, se eu soubesse ler, eu leria uma vez e depois ia pra vender igual, né? Porque eu sou marqueteira comerciante de... É sanguíneo, né? Já vem do sangue, já. É, sanguíneo. Você nem sabia disso, você... Não, eu nem sabia. Depois que eu fui... que lindo! Saúde. Saúde, obrigada. Pra combinar com o seu vestido. Ó, adorei. Saúde. Obrigada. Delícia, super refrescante. Gostoso, né? Bem herbal. Herbal, exato. Delícia. E aqui, ó, essa frutinha, ela também, né, seca, dá uma... Ela dá uma aromatizada. É um limão desidratado, dá uma aromatizada. Delícia. Adorei. Eu ia colocar um manjericão, mas o nosso manjericão murchou. Então... Vamos, né? Senão ia ficar chato. A gente improvisa. Muito é um bem. Basil Smash feito com manjericão, claro. Mas aí a gente usou um limão aqui para decorar, que tá tudo bem também, né? Eu adorei a cor também. Muito legal, muito obrigada. E aí? Bom, e aí eu trabalhei nessa multinacional muito tempo, 8 anos. E aí o departamento onde eu trabalhava meio que foi colocado à venda, tinha uma possibilidade de ter uma, a gente fala demissão voluntária, né? De se sair, eles falaram, olha, vai acontecer essa transição aqui. E aí eu falei assim, eu quero ir embora. Os meus pais... quase cortaram os pulsos, né? Porque assim, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, já tô começando a denunciar a minha idade. Eu tinha 20 e poucos anos, e aí eles estavam muito felizes com a ideia de que eu tava construindo uma carreira, né? Numa multinacional. E outra época também, né? Outra época, mas assim, sempre naquela coisa da caixa, né? Do quadrado. Maravilha, você vai terminar a faculdade, aí você vai pra fazer o MBA, aí depois você vai fazer, sei lá... Vai se aposentar nessa empresa aí. Vai se aposentar nessa empresa. Ou então você tinha que fazer o concurso público, né? Tipo assim, se eu já não trabalhasse numa multinacional, eles iam ficar no meu pé pra isso. E aí, o que aconteceu? Eu acabei que saí e eu fui fazer um extra num restaurante perto de casa, que era uma pizzaria. E aí era pra trabalhar. Eu cheguei pro cara, o cara falou assim: nossa, eu não tô o Malta, né? Que era o chefe de cozinha e um dos sócios da pizzaria. Ele falou assim, olha, eu não tô entendendo muito bem por que você quer trabalhar aqui. Porque você é super nova, tem um currículo muito bom, mas totalmente corporativo. O que você quer fazer aqui? Por quê, né? Por quê? Aí ele falou assim, eu te chamei porque eu tava mais curioso do que outra coisa, sabe? Não é nem porque eu tenho... Entender esse motivo aí, pô. Mas eu não tenho nenhuma posição exatamente aqui vaga nesse momento, mas eu queria entender. Eu falei, cara, eu quero experimentar. Quando eu falo experimentar, dá muita ideia de que eu era uma filhinha de papai, né? Tipo assim, saí do trabalho, agora eu quero experimentar. E eu nunca fui, né? Tipo, pelo contrário, eu fui trabalhar com 15 anos porque não tinha grana. E eu falei, olha, só vou conseguir fazer inglês, espanhol, faculdade e qualquer curso que eu queira se eu começar a trabalhar agora. Né? Por isso até que eu fiz um colegial técnico, porque é o colegial técnico que me levou para uma empresa grande, assim, mais fácil. E aí o cara falou assim, eu falei, olha, eu quero que você me coloque ou no bar, olha que interessante, ou no bar, ou na cozinha,
ou no salão. Só não me coloca no caixa, porque no caixa vai ser uma coisa super... parado, Vai ser ficar super sentado ali administrativo. e tal, né? Vou Eu quero aprender. dinamismo, eu quero Quero. ir pro rolê. Quero ir pro rolê, exato. Então teria que ser salão, cozinha ou bar. E aí ele falou, olha, Legal tua atitude, né? né? Porra, legal. Não, ele falou assim, legal, não tem nada disso aqui agora, mas ele me ligou 2 dias depois e falou assim, olha, você pode trabalhar na recepção, você pode trabalhar de hostess de final de semana, sexta e sábado à noite. E aí eu topei, e aí eu comecei a vender vinho na recepção. Mas sem saber. Sem saber. E aí eu lembro que o maître, na época, ele falou assim pra mim, nossa, mas onde que você aprendeu, né? Tal. Eu falei assim, não, mas eu não aprendi. Não aprendi. Aí ele falou assim, não, mas é que você tá vendendo, né? Porque eu oferecia as pessoas ficavam 45 minutos, 1 hora na espera, então elas ficam putas, entediadas, né? Elas ficam tipo... E aí eu assim, não, vamos lá, olha, tem a nossa Você entrada. tava deixando essa espera mais leve. É um alho, né? Porque chama alho no azeite. Aham. A pizzaria. É um alho que a gente leva ao forno, né, no azeite, aí você tira ele da casquinha, perde toda a acidez, você passa na casquinha da pizza, né, que vem umas casquinhas assim pra você comer, e tem a cebola, que é assim, assim, assado, e aí você vai acompanhar com vinho e tal, e a pessoa já ia comendo e bebericando pra ficar menos nervosa, né? Aham. E aí, conclusão, que ele me emprestou o primeiro livro de vinho. Você mastigou ele. Aí eu fiz as primeiras degustações com a Karina Cooper, que é uma sommelier que eu encontrei hoje, inclusive, maravilhosa. Que legal. Foi minha primeira professora, assim. E aí, a partir daí, foi aí que começou. Só que, assim, antes de eu querer ser sommelier, como uma boa marqueteira, eu queria entender a cabeça do consumidor. Então, esse era o meu objetivo. Tá. Eu queria entender o que o consumidor brasileiro entendia de vinho, o que ele bebia, Por né? quê? Por que ele bebia? Porque, assim, na minha casa não era costume ter, né? Eu sempre cresci vendo meus tios, todos... Ninguém nunca foi foi super entendido de bebidas, mas, assim, sempre foi cerveja, né? Família de cervejeiros. Mas, assim, não era cerveja artesanal como hoje, mas era Nem cerveja, tinha, né? Nem Não tinha. tinha. Então, assim, eu queria entender o que o consumidor pedia, queria, sabia, sabe? Só que aí foi inevitável, porque ao mesmo tempo que eu queria aprender sobre isso, eu acho que isso é você realmente vivenciando, principalmente um restaurante. Lógico. É isso, não adianta você falar, você não vai aprender sobre consumidor na escola. Né? Não vai. Não vai. Você vai dia a aprender dia ali no dia a dia, trabalhando em sala, você estando em restaurante, se comunicando hotelaria, frente a frente ali. Em hospitalidade. Então, e aí o que aconteceu? A partir daí, assim, foi muito rápido. Eu falei assim, bom, mas também quero aprender sobre a bebida. E aí eu entrei no primeiro curso, que foi um básico, e em seguida emendei já o de sommelier. Então, falou, puta, agora é isso que eu quero. É isso que eu quero. E a tua família aí, nesse ponto, já tinha largado tudo. Larguei tudo, né? E Larguei agora, tudo aos 20 e poucos anos, né? Vou vender vinho. Pô, você tá maluca, Você tá maluca. Né? Na verdade, assim... E o mercado, assim, bem cru, né, na época. Ah, sim. Quando a gente fala dos profissionais, até estava comentando isso esses dias, quando a gente fala dos profissionais que atuam hoje com mais tempo de carreira, a gente está falando, posso estar errada, mas não quero, né... Eu imagino que a gente está falando de pessoas que tenham, assim, até 30 anos. Tem uma pessoa ou outra que tem um pouco mais do que isso, trabalhando com vinho, mas não tem tanta gente, né? A minha geração... Mais restrito, né? A minha geração é de quem tem 20 e poucos anos trabalhando com isso, assim, né? E aí, eu, de fato, não pensava só em vender vinho, porque eu sempre... No meu pré, assim, né, de corporativo, eu trabalhei muito sempre fiz muito evento. Então, isso também me deu toda a minha bagagem do corporativo, eu aplico até hoje, né? Em tudo, assim, né? Principalmente eventos. E aí, nesse meu aprendizado, assim, de começar a trabalhar em restaurante, já foi muito legal, porque lá rolaram os primeiros eventos, assim, não eram de vinho, mas no próprio restaurante mesmo. Eu já comecei a interagir nesse sentido. Depois eu decidi me preparar mesmo por 6 anos, né? Então isso foi de 2003 a 2008. Tá. 5 anos, né? E aí ali eu
obviamente fiz bico num monte de lugar, trabalhei num monte de coisa, porque assim, para eu pagar o curso de sommelier, eu tive que E trabalhar é caro, né? muito, caro. muito. Por isso que eu falo que hoje o meu papel, depois de tanto tempo de carreira, também é formar pessoas, né? Por mais que eu tenha o meu trabalho de dar treinamento nos restaurantes, nos hotéis e tudo mais, cada vez mais eu quero formar pessoas, porque eu sei o quanto é difícil entrar no mercado. Né? Para eu conseguir fazer o curso, eu trabalhava às vezes em 3 lugares ao mesmo tempo. Então não é uma profissão barata, você investe muito. Acho que, né, quando a gente está falando de vinho, cerveja, destilados, todo mundo estuda muito, investe muito, e a gente não, financeiramente, não tem esse... Não tem imediato, assim, é médio esse e longo retorno. prazo, né? E se... Ou se for, e se se tiver. se tiver, né? Bom, e aí durante esse período de 5 anos aí que eu me preparei, 5, 6 anos, eu trabalhei em outras coisas, mas sempre fazendo alguma interação com o vinho, ou vendendo para alguma importadora, ou fazendo evento. E aí eu comecei a, de fato, entender que aquilo era o que eu queria, porque eu falei assim, cara, eu vou dar esse passo, né? Porque coragem eu tenho. Eu sou super corajosa, eu sou mesmo. Coragem e comunicação. Coragem e comunicação tenho tenho de sobra. Só não tenho dinheiro. Assim. Não nasci herdeira. Vou precisar fazer o dinheiro Vou aí. precisar fazer o dinheiro, mas eu falei assim, para eu dar esse passo, eu vou me preparar e vou ver se é esse mesmo rolê. E aí eu entendi, no final, assim, no começo de 2008, que era isso. Aí eu já estava me formando já como sommelier. E aí eu fui trabalhar em outro restaurante. E lá... Quanto tempo de curso, desculpa? Poxa, hoje eu acho que a gente está falando o quê? De uns 2 anos, eu acredito. Porque mudaram um pouco os módulos, né? Lá da escola onde eu estudei. Mas mais ou menos isso, eu acho. E aí eu fui trabalhar em outro restaurante. E nesse restaurante eu já assumo minha primeira posição como sommelier. E eu acho que o mais importante é dizer que eu tive propostas enquanto eu estava estudando para trabalhar em restaurantes muito renomados, muito tops. Olha, assim, que legal, sabe? que legal. Mas eu não quis. Não. Assim, não, dou contra. Eu não quis. E para mim isso era muito claro. Se eu quisesse entender o que a massa consome, eu não ia aprender nesses lugares, né? Esses lugares eu ia ter uma excelente experiência de prova, ou seja, eu ia ter acesso a tomar grandes vinhos, petrus, enfim, fazer verticais e fazer um monte de coisa com grandes vinhos ícones, né, que a gente considera no mundo do vinho. Mas essa experiência de prova eu também poderia ter de outra forma. O que eu queria é entender o que o consumidor, digamos, não gosto de usar essa palavra, mas médio, o que essa pessoa consome. Não a galera que tem muita grana. A galera que tem muita grana normalmente conhece muito, viaja muito, coleciona. Então, claro, eu ia aprender, ia ter interação, ia ter muita exposição de prova, mas não era essa galera que eu queria entender. Eu queria entender a galera que está antes disso. Tá.